Eu não sei se você tem esta compreensão. Cada livro da Bíblia tem um propósito de ser. Todos eles se complementam. Um vai complementando ao outro. Eu vi um rapaz respondendo uma pergunta ontem: o que você acha da Bíblia? Aliás, eu vi dois. Um era um ator da Globo, e ele responde assim: é engraçado, a gente lê a Bíblia, é uma grande obra, é uma obra literária fantástica. Ela conta a história não do passado, mas da vida da gente. Este foi um ator da Globo. Mas eu vi outro que perguntaram para ele: o que você acha da Bíblia? Ele disse: um livrinho igual ao do Chapeuzinho Vermelho, da história do lobo mau. E o comentário foi exatamente este, assim: muitas pessoas chegam a esta conclusão porque foi contada a ele a história da Bíblia de uma maneira errada. Isso não é nem falta de fé, não é nem falta de confiança, é porque colocaram tão mal a Bíblia para ele que ele não sabe o que realmente a Bíblia significa. Ontem eu preguei em Campina à noite e eles colocaram o tema na mensagem: foi a primeira vez. Quando você lê o livro de Gênesis, o que você entende? Qual é a razão de Deus ter colocado Moisés para escrever aqueles relatos? Tudo tem que ter uma razão. Eu coloquei o título na mensagem: foi a primeira vez. Tudo que existe a primeira vez está registrado no Gênesis. Tudo. O profeta William Branham diz isto. Tudo tem seu princípio no Gênesis. Então, Gênesis nos conta a primeira vez. A primeira vez que Deus falou, a primeira vez que a natureza reagiu à voz de Deus, a primeira vez que Deus apresentou ao homem a sua obra, tudo foi assim. A primeira vez que Deus estabeleceu limites à vida humana, dizendo: você pode fazer o que você quiser, mas isto aqui é o limite, não toque nesta árvore. A primeira vez que houve uma traição de uma mulher ao seu marido. A primeira vez que você vai ver na Bíblia a manifestação de Satanás. Ele vem convencer. A primeira vez que o homem falha. Então, tudo no Gênesis relata a primeira vez. Gênesis é isto, é o princípio, a primeira vez que um irmão fica com inveja do outro irmão e mata, a primeira vez que houve um culto, tudo é ali no Gênesis. A primeira vez que um homem resolve desaforadamente resistir a Deus. A primeira vez que houve um assassinato. A primeira vez que um homem edifica uma cidade. A primeira vez que naquela cidade há um assassinato porque alguém pisou no seu pé. A primeira vez que um homem tem duas mulheres. A primeira vez que apareceu os instrumentos musicais, a primeira vez que apareceu as armas de guerra, a primeira vez que apareceu o interesse comercial. Tudo no Gênesis relata a primeira vez. É assim, mas também no Gênesis relata que pela primeira vez Deus falou
que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, Gênesis tem uma razão de ser. É nos ensinar que tudo que nós vemos repetidamente na história da humanidade ficou registrado a primeira vez lá no Gênesis. Esta é a razão. Nós já passamos o primeiro mês de 2026. Por falar nisso, o primeiro mês de 2026 ele é muito recheado de propósitos. Vou mudar, vou fazer diferente, vou pagar minhas dívidas, vou emagrecer, vou ser fiel, vou ler, vou orar. A primeira vez, o primeiro mês sempre é assim. Nós já entramos no segundo mês e eu não sei exatamente o que está acontecendo na sua vida. Onde foi que você realmente mudou? Aonde foi que os princípios que você imaginou, o princípio? A primeira vez neste ano você fez propósito. Eu estou cada dia mais certo de que este é um ano de governo. Eu estou cada dia mais certo que este é um ano de autoridade. Eu estou cada dia mais certo que este é um ano para decolarmos, para subirmos. Eu estou assim, mas sabe por quê? Talvez você nem entenda. Por que que eu comecei o primeiro dia do mês de fevereiro em jejum? A gente tem que entender por que você está fazendo as coisas. Então, eu estou aqui nesta manhã, nesta escola, dizendo, eu acredito que nós vamos decolar. Mas tudo vai depender de você. Então, eu estou este mês chamando as pessoas para fazer um ajuste. Eu me assentei com os meus filhos, conversei este mês sobre a vida. Eu me assentei com o André, com o Túlio, falei sobre a igreja, a fé perfeita, os objetivos, porque, falando aqui de verdade para vocês, eu contei para eles como é que nasceu este organismo, a fé perfeita. Túlio está aqui comigo, ele disse, nem eu sabia. Mesmo trabalhando aqui desde criança, nem ele sabia. E eu contei para ele que nós tínhamos uma igreja, que nós estávamos trabalhando, mas que houve um momento em que o Ilquias deixou o quartel e veio trabalhar comigo, e a gente queria levar estes cultos para dentro das casas. E eu, então, naquela época, era muito diferente de hoje, quis contratar uma empresa para fazer um site para nós. E ele me disse, não, pai. Ele comprou 3 livros de 600 páginas, ele não sabia sobre aquilo, tudo com sinais, com códigos. E ele se trancou ali no escritório, ele e o João Azevedo. E passavam noites, às vezes, sem ir para casa, estudando para poder montar. E montou, e nós fomos muito bem-sucedidos em transmitir estes cultos. Depois, então, nós criamos um objetivo de evangelizar, e colocamos programa na televisão, e a Fé Perfeita cuidava disto. Seguimos depois para as campanhas evangelísticas. A gente tinha um objetivo. Deixa eu chegar aqui. Eu apontei minha arma para a Lua. Se o tiro não chegou lá, chegou nas estrelas. Chegou em Marte, chegou em Júpiter. E nós não desanimamos de fazer novos testes para chegar lá. Esta era a visão do princípio da fé perfeita. Porém, hoje, ficamos com tanta tecnologia e com tantas inovações e com tantos outros compromissos que perdemos
o alvo, aonde mesmo nós queremos chegar. Eu queria que você fosse honesto com você, aonde mesmo você quer chegar. Para onde você está mirando? Qual é o objetivo? Chegar aonde? Então, quando não se tem isto, se tem um andar em círculos, sabe? Que você não sai da mesmice nunca, porque você não tem aonde chegar. Você está perdido, você está sem destino, você está sem rumo. Se isto acontece na vida coletiva de uma igreja, acontece na vida individual dos crentes, porque a igreja é composta de indivíduos. Simplesmente, vida que segue. Eu não sei aonde, qual é o objetivo, o que é que eu quero da vida. A pergunta, assim, objetivamente, o que é que você mesmo quer como cristão? Como cristão, o que que você realmente quer? O que que você realmente está com a sua mira apontada? Então, quando a gente não tem objetividade, a gente está perdido. E foi isto que eu cheguei a uma conclusão, que de uns anos para cá, parece que nós estamos andando assim. Eu não sei se eu posso contar com a verdade das pessoas. Dá uma olhada na sua vida. Dá uma olhada na sua vida. O fato de vir à igreja, de estar aqui, sabe, e de tocar a vida sem objetividade, me desculpe, irmão, você está perdido. Se no lado espiritual nós temos um objetivo de chegar no arrebatamento, nós precisamos ajustar o alvo. Se queremos chegar nos céus, teremos que ajustar o alvo. Agora, se você simplesmente acha que é bom estar aqui, cantar, tudo bem, você vai seguir. Sem objetividade, você nunca vai chegar no céu. Eu quero dizer para vocês, escute bem, eu estou tranquilo, viu? Tem muita gente aqui perdida. Infelizmente, muita gente já perdeu há muito tempo a razão por que está aqui. Então, voltando aqui ao meu assunto, eu ontem preguei que tudo foi, a primeira vez estava no Gênesis. Mas, na verdade, desde esta semana, eu estou, não é por acaso, eu tenho que ser bem honesto, não é por acaso, é que eu me ajoelhei para orar e abri a Bíblia em Ezequiel. E eu conheço a passagem. Todo mundo conhece. Eu já li o livro de Ezequiel muitas vezes, e eu abri Ezequiel, capítulo 1, e li os 4 primeiros capítulos. E aquilo me intrigou. Por que nós temos o livro de Ezequiel aqui? Primeiro, por quê? Porque o exílio da Babilônia já havia acontecido. Daniel e aqueles artesãos e aqueles moços inteligentes já tinham sido levados na primeira leva. Depois teve uma segunda vez que houve, mais uma vez, Nabucodonosor foi buscar lá em Judá, lá em Jerusalém, um grupo de pessoas, e aí vai Ezequiel na segunda leva. 5 anos depois, Daniel foi primeiro com aqueles, depois, 5 anos depois, vai Ezequiel. Ora, o povo já estava no exílio, já estava na Babilônia. Jerusalém já era um caos. O povo que estava na Babilônia estava fora da terra da promessa. Preste bem atenção. Por que Deus queria escrever ou profetizar ou enviar um profeta como Ezequiel? Por que temos o livro de Ezequiel?
O livro de Ezequiel está composto, cheio, recheado de pecado do povo. Mas o povo já sabia. Mas por que Deus, então, chama um profeta na beira do rio e diz: eu quero lhe dar umas visões. Eu vou lhe mostrar uma coisa. Então, a resposta, por que existe o livro do profeta Ezequiel? E isto talvez você nunca parou para imaginar. Estou falando porque eu estou com muitos anos pregando, e eu nunca me questionei, mas por que Deus queria falar com Ezequiel sobre uma coisa que já era conhecida, que são os pecados de Israel e o povo na Babilônia. Na verdade, antes de Deus relatar a missão de Ezequiel, o pecado do povo, o caos em que estava a nação, a primeira coisa que ele mostrou a Ezequiel foi que ele tinha o controle. E ele não tinha perdido o controle da situação. Que ele não estava preso a um templo que está em Jerusalém. E que ele não estava de braços cruzados, ele estava se movimentando. A visão vai desnudar a condição da nação, dos sacerdotes, do povo, mas antes de fazê-lo, Deus mostra que existe um trono, e quem estava no trono não era Nabucodonosor. Que ele tinha o controle, ele vai mostrar nas visões de Daniel, que o Nabucodonosor era como eu e você. Ei, deixa eu falar novamente. Era como eu e você. No Salmo 78 diz: sabe quem é o homem? Eu vou ter misericórdia do homem por uma razão. Porque você é um vento, um sopro que passa, e ele é eterno. Então Deus nem perde tempo em medir força com o homem. Nem perde tempo, sabe, em lutar com o homem. E esta é uma coisa que eu estou batendo na plataforma, falando desses últimos dias. Eu tenho falado, Bíblia é um livro de profecias. Mas há um ponto aqui que me saltou à vista esses dias, que é o fato de como as pessoas que ouvem as profecias da Bíblia transformaram as profecias da Bíblia em meras sugestões. Parece que a palavra de Deus, ela deixou de ser eficaz nas nossas vidas e começou a ser apenas uma sugestão para você viver. Deus está dando um palpite para a sua vida. Você aceita ou não? Mas Bíblia sempre foi assim, decoradamente, assim, um livro de regra de fé e prática. Fé, prática, é praticar. Mas eu não quero ir longe, não. Eu quero perguntar para você, quanto tempo isso deixou de ser verdade na sua vida? Se eu colocasse as coisas dentro dos, vamos dizer, de uma ordem de um cronograma aqui, fosse colocar assim, não, parece que Deus deu um palpite para mim e para você, colocar o reino em primeiro lugar. Não, vamos começar com coisa bem básica. Me diga, por favor, se é ou não apenas uma sugestão, porque quantos de nós aceitamos isto como regra de fé e prática? E em quantos de nós o reino de Deus está em primeiro lugar? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria, assim,
de maneira bem consciente, vê que eu não estou pregando, eu estou conversando com vocês. Estou aqui numa escola, eu gostaria que você fosse verdadeiro. Quantos de nós aceitamos isso como sugestão, ou como regra de fé? Gente, espera aí, ó. Ei, se a palavra vem e diz assim, vou pegar coisas básicas aqui, o pai não provoque a ira nos seus filhos, e você corrige, espanca, fala, grita, e faz seu filho ficar irado, foi uma palavra de Deus ou foi uma sugestão para você? Se diz para você amar sua mulher como Cristo amou a igreja e você não faz, aquilo significa o que para você? Apenas um palpite de Deus. Se diz para a mulher reverenciar o marido e ela não faz, pode dizer o quanto você quiser que isto é palavra. Não é palavra, é apenas uma sugestão. Deus apenas deu um palpite. Agora, o capítulo 2 do profeta Ezequiel, eu vou voltar lá no capítulo 1. O capítulo 2 do profeta Ezequiel, Deus disse, ô Ezequiel, vem cá, eu estou te enviando a falar com o povo, que eles são mais, a cara deles é mais dura, a cabeça deles é mais dura do que o diamante. O povo é cabeça dura, obstinado. Agora, para que Deus ia perder tempo para mandar um profeta falar com gente que não queria nada com ele? O capítulo 2 diz, se eles quiserem ouvir, bem, se não quiserem ouvir, eu quero que você vá e fale. Então, a Bíblia está aqui, a profecia está aqui para dizer, Deus continua falando com você. Se você vai ou não obedecer, o problema é seu. Mas ele enviou, aí ele diz a Ezequiel, olha, eu estou levantando você, porque o povo, por favor, o povo é rebelde. Agora, eu queria perguntar a você aqui nesta manhã, você se considera obediente ou rebelde? Não. A partir do momento que tudo passa a ser sugestão, você não é obediente. Você é um rebelde. Você sabe como as pessoas se transformam em rebelde? Sabe, irmão Zé Roberto? Como é que as pessoas se transformam em rebelde? Vira rebelde na visão de Deus? Quando ele se considera maduro. Eu sei o que estou fazendo. William Branham disse, bem que eu gostaria de dizer que nós somos adultos, somos pessoas responsáveis. Agora, você conhece uma fase na vida de tanta irresponsabilidade como a adolescência? Porque não tem conceito formado, não tem princípios estabelecidos. São vulneráveis. E o irmão Branham disse, e nós não passamos de adolescentes. E, no entanto, nos atribuímos, qual é a do adolescente? Diz assim, esse coroa sabe de nada. Esse quer que eu vivo os ensinamentos lá do tempo da vovozinha, eu sei o que estou fazendo. Então, a rebeldia, olha, pode escrever aí, a rebeldia é sinônimo de maturidade. E este sinônimo, ele vem com uma coisa que você, olha se isso não é verdade, se não tiver, pode levantar aí e me dizer, senhor, eu vou cortar a sua palavra aí, pastor, porque está errado. Ela tem uma frase, uma palavra característica na vida das pessoas, que se chama-se tanto faz. Tanto faz Deus como sua opinião.
como o seu conhecimento, que são manifestados nas suas ações. Eu estou falando, deixa eu desarmar aqui para ninguém ficar pensando que eu estou, mas isso é minha conclusão. Estou falando com um povo rebelde. Pode ficar com raiva de mim, não tem problema não. Gente que você ensina há anos e você vê que eles estão fazendo o contrário. Sabe por quê? Porque tanto faz se você tem coisa boa, né? Se parece que a anatomia humana é perfeita. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Parece que é para ouvir mais e falar menos. Ou não? A gente ouve mais, mas tem essa anatomia aqui, também tem essa função de entrar aqui e sair aqui. Deveria assimilar, mas entra e sai, entra e sai. Então, o tanto faz é assim, maturidade. Quer ver? Tanto faz ir ao culto como não ir ao culto. Tanto faz ler a Bíblia como não ler a Bíblia. Tanto faz orar como não orar. Ainda que o pastor venha aqui e ensine como orar, ensine como ler, mas tanto faz, porque você é maduro. Não, eu vou trocar o nome, você é rebelde. Eu não estou aqui dando sugestão para você, porque eu estou citando aqui o que a Bíblia diz, mas pode sair daqui contrariado. Isto não é maturidade. Pode escrever na sua testa, escreva lá no espelho que você se vê todo dia, eu sou rebelde. Porque para mim, tanto faz. Quantos anos você está aqui? E o que aquilo resolveu na sua vida? É mais um sermão hoje de manhã. E tanto faz. Você não vai parar, você não vai mudar, você vai continuar, porque você é maduro demais. Não, você é rebelde demais. Mas antes de falar em rebeldia, que é o capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, não, às vezes a gente fala assim para o povo, vamos gritar aqui, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Tem alguém aí que tem coragem de dizer, eu sou rebelde? Eu vou discordar de você. Você está me provocando. Você está me provocando. Quantas vezes eu já te mandei mudar de comportamento? Quantas? Mas você tem sua maneira de ser. Pronto. E isto é assim. Então, a gente tem que entender, você está provocando, eu estou dizendo, mas é assim, da melhor das intenções que a gente tem, se a gente não se enquadra com o pensamento de Deus, que é a palavra, nós transformamos a Bíblia numa sugestão. Olha, a mensagem do profeta é uma sugestão, a Bíblia é uma sugestão, porque nós temos a nossa própria opinião. E a opinião de Israel fez com que Deus permitisse que o mal chegasse a eles. Então, eu quero parar aqui e dizer, e muitas coisas não mudou na nossa vida, já não estamos muito na frente por causa da nossa rebeldia. Eu queria perguntar para você, você acha mesmo que Deus gostaria que nós estivéssemos aonde estamos? Que tivéssemos, eu vou falar, porque eu estou falando de Ezequiel,
os problemas que nós temos, os pecados que nós temos. Porque antes de Deus relatar a Ezequiel, aqui no livro, os pecados de Israel, os problemas de Israel, o caos que virou Israel, a primeira coisa que ele fez foi dizer: olha, eu quero só dizer que eu não perdi o controle de nada. Aquilo que eu falei é a verdade, ou não? Vai passar céu e terra, mas é a verdade. Você vai pagar pelos erros que você praticou. Deus estabeleceu, gente, é assim na vida. Deus estabeleceu um critério. E ele não vai, sabe? Não, tá bom. O Diego quer viver assim, o Olivando assim, o César assim. Tá bom. Eu tenho uma aliança com vocês e vocês vivam do jeito que vocês quiserem. Você está enganado. Você está enganado. Ele te deixa aí? Te deixa. Por que ele não botou o pé na frente e disse: aqui não, na minha casa não, na nação não, vocês não vão fazer o que está no livro de Ezequiel. Eu queria que você lesse o livro. As abominações, os adultérios, o ciúme, aqueles ídolos que foram colocados, toda a sujeira que havia. Por que Deus não impediu? Porque para o povo, aqueles profetas que vieram falar em nome do Senhor, apenas eram alguém que veio dar uma sugestão. Tanto faz. Eu estou falando, a gente é assim, eu tinha até um irmão até criticou, né, assim, jejuar para quê? Tanto faz jejuar como não jejuar, porque tem tanta desculpa. Se você não lê a Bíblia, não, sabe, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, sabe, eu ando tão ocupado que não tem espaço para me ler. Tanto faz, Deus sabe do meu coração, sabe que você é um rebelde. Sabe, o senhor fala em parar para ter comunhão com Deus, ter tempo com Deus, mas sabe, eu já notei que tanto faz. Porque eu vou à igreja, assim, talvez no domingo, talvez no dia da ceia, porque tanto faz. Para rebelde, tudo tanto faz. Sabe, não está me fazendo falta. Por quê? Porque tanto faz. Agora eu quero dizer para vocês, me diga uma coisa aqui, de verdade. Você está feliz? Você chegou aonde você quer chegar? Você tem objetividade? Não, eu estou falando com você de coração. Você realmente gostaria que Deus te ajudasse? Parece que não. Parece que nossa testa é mais dura do que o diamante. Parece que nós somos cabeça dura. Lá no inglês diz stubborn. Cabeça dura. E não vamos a lugar algum, meus irmãos. Não vamos sair do lugar. Não pense que você enganou Deus. Deus está vendo. Vou mostrar agora o capítulo 1 de Ezequiel. Por que Deus, antes de mostrar o pecado, o caos, ele disse: eu estou no trono. Quando Deus manifesta a visão a Ezequiel, a primeira coisa que ele disse: eu vi 4 seres. Aqui são chamados de seres viventes, com olhos por diante e por detrás. O que faz o olho? Eu estou acompanhando o futuro e o passado. Eu estou acompanhando tudo. A primeira coisa que Deus está mostrando aqui, que você nunca conseguiu fazer nada escondido.
que Ele está olhando o mais profundo do teu coração. E que Ele sabe que você, porque eu volto aqui no capítulo 2, porque Ele sabe que a casa de Israel é uma casa de rebeldes. Eu vou mudar esse termo. Porque Ele sabe que esta igreja é uma igreja rebelde. Porque esta igreja está cheia de gente madura. Não, adolescente. Que acha que sabe mais do que o pai. Que ele é muito inteligente. Não assim. Então, tudo vira sugestão. Se você acha, não. Por quê? Tanto faz eu estar de cabelo curto, comprido ou cortar um pedacinho. Tanto faz este vestido com manga ou sem manga. Tanto faz eu gastar 2 horas no celular e dar 2 minutos para Deus, porque tanto faz. Está tudo certo. Precisa gritar isso no púlpito novamente? Porque isto virou sugestão na sua vida, é só sugestão. Isto não tem mais razão de ser. Você entrou aqui no princípio, quando se falava uma coisa, você ia até ter temor, assim, não, eu vou fazer, procurar fazer, mas depois você ficou muito maduro. Você já conhece Deus, leva Deus na conversa. Oh, tolo! Você nunca ganhou Deus no papo. Então, a primeira coisa que ele mostra para Ezequiel, aqui, nós lemos aqui, ele disse, eu vi uma coisa. Chamou de coisa. Olha só a visão aqui. E olhei e eis um vento tempestuoso vindo do norte, e uma grande nuvem como um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor do meio que havia uma coisa da cor âmbar. Âmbar é o verde amarelado, é uma cor de Deus, é a cor que Deus se manifesta. É um fogo misturado com esperança. Eu vi uma coisa com a cor âmbar que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Deus mostrou, ei, eu aqui estou. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas. Interessante. É isso que eu estou dizendo. A primeira coisa ele vai mostrar a sua semelhança, o trono, os olhos, o rosto e a roda. O que ele está dizendo? Eu estou com o controle, eu estou vendo e eu estou me movendo. A sua rebeldia não me paralisou. Eu não dependo de um lugar. Ele não dependia estar, como muita gente pensou, está lá em Jerusalém ou está lá no trono. Tem gente tão tolo que acha que Deus tem que estar fixo num lugar onde ele esteve. Ele não estava em Jerusalém. Tem muitos lugares que Deus esteve, mas não está. Ele se moveu. E por falar nisso, talvez ele já esteve na sua vida e saiu, e você ainda pensa que ele está. Mas eu já tive, olha, você teve, é passado. Jerusalém também já teve, foi passado. O templo, ao ser inaugurado, Deus estava lá, mas agora não estava mais. Ele estava aonde? Estava agora mostrando para Ezequiel, eu estou aqui na beira do rio Quebar, eu estou aqui na Babilônia.
E eu quero falar para você que eu não dependo de estar lá. Eu quero falar para você aqui, abertamente aqui, hoje de manhã, que Deus não depende de estar em você. E que Ele pode mudar para o seu vizinho. E Ele pode mudar para outra pessoa. Eu não vou negar. Deus esteve na PEN com a 8 lá em Jeffersonville, mas está. Deus pode ter estado em tal e tal igreja, mas está. Deus pode ter estado na tua vida. A pergunta hoje está. Mostra para mim. Esse é um assunto de ter coragem de entender por que a gente tem essas coisas na Bíblia. Então ele vem e disse, olha, eu não quero falar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá uma chegada aqui perto de mim aqui. Eu não quero falar de problema nem de pecado. Eu quero só perguntar, aonde você pensa que Deus está? Está na sua casa, sentado numa mesa, para você falar da vida dos outros? Pode até ser que a sua casa, um dia, Deus esteve lá, como pela primeira vez Deus desceu. Coisa boa. Pegou petróleo, luz cósmica, sabe? Foi lá, fez 3 corpos, disse, Miguel entra nesse, Gabriel entra nesse, eu vou entrar nesse, eu vou lá na casa de Abraão. Talvez até ele já esteve na sua casa, talvez até ele já sentou na sua mesa, talvez até ele já comeu com você. Mas a pergunta é, ele ainda vai lá? Não fique ofendido. Talvez ele tenha ouvido a sua oração e trazido respostas. Lá atrás. Mas a sua maturidade fez com que ele não respondesse mais suas orações. E eu vou falar aqui para você, talvez você nunca leu o livro de Lamentações ou de Jeremias. Talvez você vai derramar lágrimas e vai lamentar muito tarde, porque você perdeu esta chance. Eu acho que o arrebatamento é uma surpresa tão grande que vai deixar muita gente de fora. Oh, meus irmãos e minhas irmãs. Eu acho que o Salmos, capítulo 8, verso 2, diz, e da boca da criança e dos que mamam, tu encontraste o verdadeiro louvor, porque de velho, talvez o reino dos céus, disse Jesus, seja para as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. É aquela que, assim, ó, se o pai falar assim, aqui, ó, bota uma criança aqui em cima da mesa e o pai falar, vem, meu filho, ele não pensa 2 vezes. Mas os maduros disseram, eu não. Você pode cair, eu posso cair, se meu pai não me segurar. Quando Deus pede para nós confiarmos nele, nós não confiamos, nós confiamos em nós. Isto é assim. Dizem que os árabes, eles ensinam os filhos assim, mas Deus não ensina os seus filhos assim. Ele põe um menino em cima da mesa, preste bem atenção, por favor, e diz, vem meu filho. E quando o filho se joga, ele sai da frente e deixa o filho cair. Você aprender a não confiar em ninguém. Mas Deus, quando Ele te diz, vem, confia, entrega, me dê o direito de dominar a sua vida, Ele não vai te deixar cair, não. Você não vai se estourar, não. Mas nós estamos, desculpem, nós estamos desconfiados de Deus. E eu entendo. Por quê? Por quê, hein?
porque ele não te segura quando você apenas tem sua palavra como uma sugestão. Bem tranquilo. Tem muita gente aqui com a cara quebrada. E se o exemplo de um não servir para o outro, quebra a tua. Então, a primeira coisa, ele deixou aparecer os 4 seres. Engraçado. 4 seres. 4 querubins. 4 representações. Um era como o homem. Olha, o vento, o sopro que aparece e desaparece. Eu estou falando aqui que o homem, sabe? Aquele que fez o homem para ser sua imagem e semelhança, aquele que tem domínio, aquele que tem governo, aquele que tem a sabedoria, aquele que tem a inteligência, aquele que tem o poder, aquele que pode reger todas as coisas, aquele que pela primeira vez falou e aconteceu. O homem, este homem que aparece aqui na visão, está querendo mostrar para você que existe alguém que é milhões e milhões de vezes mais inteligente do que você. Me desculpe, dá vontade de gritar. Eu não queria nem falar isso, mas assim, dá vontade de gritar e dizer assim: seu burro! Você não está vendo, cabeça de bagre, que desse jeito você vai de mal a pior? Que não é assim que serve a esta inteligência quando ele se apresenta como homem, lá entre os 4 querubins, cheio de olhos, está dizendo: ei, eu estou vendo, eu tenho capacidade, eu sou muitas vezes mais inteligente do que você, ou não é? Depois ele aparece, eita, este é humano. Ele aparece como a figura de um leão. Eu ainda sou o rei. Eu, quando dou um grito, tudo se silencia. Eu sou a majestade. Sabe, eu sou respeitado. Glória a Deus. Toda a terra ouve a minha voz, a natureza ouve a minha voz, mas você não, rebelde. A minha voz é só um palpite na sua vida. Eita, se eu fosse falar, quantos irmãos estão em casa hoje? Porque são maduros, não precisa nem de vir na escola. Nos cultos, não é só na escola, não, nos cultos. Pare um pouquinho e pense, lá no princípio você fazia as coisas que você faz hoje? Lá quando você era menino, quando você estava dependendo do papai? Eu sou pai de 7 filhos, eu sei quando os filhos dependiam de mim, quando eles vão se tornando, sabe, mais adultos, mais experientes. E eu falei para os meus filhos em casa essa semana, falei com a Tati, com a Cris, falei: meus filhos, vocês não sabem nada do que é a vida. Vocês nunca viveram, não sabem nada. Ei, eu estou falando de coisas, eu estou falando do propósito do livro de Ezequiel para a minha vida. Ou então é só uma história de que houve um fracasso lá com o povo de Israel. E aí ele se apresenta, sabe, como o boi
Meus irmãos, vida é feita de trabalho, ou não? Ou não? Me parece que até para criar o universo e organizar, Deus trabalhou 6 dias. E ele põe-se aqui no meio, dizendo: olha aqui, dê uma olhada aqui, eu sou inteligente, eu tenho domínio, mas eu trabalho. Jesus chegou a dizer: eu trabalho porque eu vejo meu Pai trabalhar todo dia. Escuta, quer ver? Quer ver o tamanho da coisa? Assim, ó. Sabe quando é que a sua vida vai crescer sobre não trabalhando? Só se você for ladrão, for roubar dos outros. Sabe quando é que esta igreja vai crescer se não tiver trabalho? Nunca. Agora eu paro aí e pergunto: e o que é que você faz para esta igreja crescer? Eu sei, dá problema. Aí você faz ela crescer. Ou nós mudamos a mentalidade, ou não vamos para lugar nenhum. Não existe mais alvo. Gente que vem a sentar aqui, cruzar os braços e fazer análise do que eu estou pregando, que é a pura palavra de Deus, sabe o que você faz? Pode levar para casa. Bota aí na sua cabeça: muito maduro, não, muito rebelde. E a última manifestação, nestes 4 querubins representantes de Deus, tinha o rosto como a águia. Águia, eu tenho uma visão de longo alcance. Águia, eu voo mais alto do que qualquer outro pássaro. Eu estou falando aqui que este é um ano de governo, de autoridade. Este é o capítulo 1 de Ezequiel. Eu estou falando aqui que é um ano de subir, é um ano de tomar alturas, é um ano de fazer diferente. Eu estou mostrando a visão aqui de Ezequiel. Não importa o que vai acontecer, o tamanho dos cercos, das coisas que vão acontecer, mas antes de Deus tocar em qualquer coisa, ele disse: olha, Ezequiel, primeira coisa, eu estou te mostrando aqui uma série de visões. E visão é uma revelação, é uma abertura. Sabe o que é? Ei, sabe o que é? Você sabe mesmo o que é uma visão, o que é uma revelação? É uma coisa simples que a gente prega todo dia, que se chama fé. Você perdeu a fé em Deus. Desculpe, mas você perdeu a fé em Deus. Me desculpe, mas você perdeu a fé em Deus. Você não crê em Deus. Isso é sugestão para você. Aonde é que você tem fé? Fé em quê? Disse o profeta: você tem que colocar a sua fé num lugar sólido. Ele te deu a palavra para você entender que isto aqui é onde você ancora a fé, mas isto aqui virou sugestão. Você perdeu sua fé. Então, quando a gente fala em visão, em revelação, a gente está falando em fé, mas o povo não tem mais. É ruim voltar para casa, sabe, levando uma mensagem desta maneira, dizendo: pastor pregou hoje que eu não tenho fé, eu tenho muito é palpite. Meu comportamento não condiz com o que está escrito. Deus nem tinha tocado em problemas. Eu queria só perguntar: o problema da sua casa é por quê? O problema da sua vida é por quê?
O problema das tuas finanças é por quê? O problema da nação é por quê? Qual é a razão? Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço e deslocada, sem saber a razão das coisas, vira livro de Chapeuzinho Vermelho. Não contam mais a história da tua vida. Hoje o culto está bom, o povo está gritando muito. É desse jeito mesmo que eu quero que você volte para casa. Seja honesto. Não trate de remendar as coisas. Existe uma inteligência maior do que a tua, uma visão maior do que a tua, um domínio maior do que o teu, alguém que nunca desistiu de trabalhar. E aqui, inclusive, com Ezequiel, ele estava trabalhando com alguém que não prestava. Desculpa, com alguém que era rebelde, com alguém que parece que não ia ouvir. Quer que dizer alguma coisa para você? Quer que eu lhe diga uma coisa para você? Quer que eu lhe diga para você? Se eu pudesse, eu citava o nome de todo mundo. Quer você faça ou não, eu vou falar. Deus disse, se eles fizerem ou não fizerem, você fale, porque eles já são rebeldes. Deus é que deu o título, leia Ezequiel capítulo 2. Mas eu te levantei como atalaia. Você tem este dever de gritar e de falar e de anunciar. Se vão ou não é problema deles, mas eu vou anunciar. Fique de pé aqui, o primeiro que tiver coragem, que eu vou dizer assim, que é homem, que tem grandeza, que tem espinhaço, para dizer, o Senhor me deu um conselho fora da Bíblia. Gente para conversar fiado e citar meu nome, citar as minhas pregações aí por fora, tem muito, porque você é rebelde. Porque você é maduro. Porque você aceita a Bíblia como sugestão, a ideia é tua. Eu queria falar isso para vocês. Eu não estou pregando aqui com anotação, não. Eu estou pregando aqui o que o joelho no chão mandou pregar. Foi lá no quarto, de joelho no chão, que nasceu esta mensagem. Então eu vim dizer para você aqui uma coisa, sabe? Deus apenas está dizendo para você, porém, eu não perdi o controle. Porém, eu ainda vou levantar um povo. Porém, eu vou denunciar cada coisa errada que foi praticada. Vai aparecer no livro, vai aparecer as denúncias. Mas, ai, meus bons irmãos, posso falar de verdade para você? Por que você não me demite hoje? Diga, nós não te queremos mais como pastor. Não traga mais seus dízimos. Você está me pagando para te dizer a verdade, quer que eu te deixe perder? Quer que eu deixe você andar pela sua cabeça? Aqui, escute bem, até este ponto aqui, em que Deus estava dando todas as visões a Ezequiel, você vai para o capítulo 3 e 4, ele vai mostrar o cerco que Jerusalém vai
vai sofrer. Não era ainda a totalidade da desgraça. Jerusalém vai ser cercada, o templo vai ser destruído, vai ser queimado. O templo ainda estava de pé quando Ezequiel teve essas visões. Ele não estava no templo. Disse, como eu não estou lá, pode botar fogo nele. Se ele não estiver na tua vida, você vai se lascar. Você vai se estrumbicar, você vai se arrebentar, você vai cair, você vai morrer. Aliás, não precisa nem de cair, não. Eu até preguei essa semana e vou terminar aqui a nossa escola com essa citação aqui. Não precisa nem cair, não. O diabo não está nem preocupado em te derrubar. Escute bem o que eu vou para terminar a escola, para você entender. Porque você era uma essência. Mas pega uma gota de essência e coloca num tambor de água de 200 litros. Ela se dilui toda. Ela não faz efeito nenhum mais. Você me entendeu? O diabo diluiu você. Ele não está preocupado em derrubar você, acabar com você. Ele diluiu você, você não tem mais fé. Você não tem mais essência na sua vida. Não tem mais objetividade, não tem mais propósito. Acabou! E aí você pode estar aqui, não, mas tem uma gotinha aqui cantando, levantando a mão, sabe, vindo aqui, fazendo de conta, fazendo papel, teatro, mas acabou a essência. Diluiu. Olha para a vida das pessoas para você ver, elas estão sendo diluídas. Elas estão perdendo completamente, elas estão simplesmente, você está pensando que o diabo está preocupado em derrubar você? Não, ele está preocupado em diluir você. Você vai aceitando um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, vai se afastando aqui, outro aqui, outro aqui. Daqui um pouquinho você não tem mais nada. E foi isso que aconteceu. Eu vou lhe dizer uma coisa. Me diga, por favor. Eu vou perguntar, depois eu termino a mensagem. Você acha que dias melhores virão ou os problemas ainda estão pela frente? Os problemas ainda estão para ser mostrados pela frente. Mas eu quero dizer que dias melhores virão. Quando Deus mostrar que Israel virou um vale de ossos secos, ele pergunta para Ezequiel, o atalaia, o homem que foi feito com a cabeça mais dura do que a cabeça do povo. Porque para resistir à pressão tem que ser mais duro do que a cabeça do povo. Senão ele se dilui também. Ai! Se eu fosse dirigir a igreja pela opinião do povo que já está diluído, que perdeu a fé, que se tornou maduro. E Deus olha assim, vou trocar o nome. Ô César, você ainda vê possibilidade? E o Ezequiel falou, para ser bem verdadeiro, nem sei, viu, senhor? Quem sabe é o Senhor. Quem sabe é o Senhor. Mas escuta, eu não falei que eu vou trazer de volta, eu não falei para Jeremias, eu não falei que é só 70 anos, que eu vou trazer de volta, que eu vou restaurar, que eu vou... Mas, Senhor, mas tem condição ainda? Isso tu sabes. Não sou eu mais que sei. Ele disse, pois é, você é tão duro, e eu te levantei com esta capacidade, com esta natureza, com esta maneira de ser, que eu quero que você fique em pé agora e fale a palavra. Diga para este monte de ossos secos, o que ele estava dizendo? Diga para esta casa rebelde que vai haver uma ressurreição.
Como é que a voz de um homem vai chamar uma multidão de ossos secos? Mas levanta a tua voz e diga: ossos secos, ei, se juntem, o avivamento vai começar. William Branham disse que houve um barulho tão grande, tão ensurdecedor, sabe? Aqueles ossos batendo um com o outro, sabe? Fazendo um barulho tão grande e se juntando cabeça, se juntando a pescoço, joelhos se juntando às pernas, sabe? A coluna vai ser endireitada. Eu quero dizer para você que nós ainda vamos ver isso de volta em nosso meio. Não é apenas denunciar o que foi, mas o que será. O capítulo não terminou, o livro de Ezequiel não terminou na desgraça, na opressão, lá na Babilônia. Não, o livro vai terminar com a glória do Senhor voltando, com a glória do Senhor enchendo a casa, com a glória do Senhor manifestando no sacerdócio, com a glória do Senhor fazendo vazar pelas portas e correndo pelas ruas. Aleluia! O último verso, eu termino. O último verso, o último capítulo. O primeiro mostra, mas o último capítulo diz: eu vou dar uma porção para cada um. Dizer aqui, vou terminar. Aqueles que forem restaurados, aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, aqueles a quem Deus visitar, Deus vai dar uma porção para cada um. Deus não vai esquecer não, cada tribo foi nomeada e cada uma recebeu uma porção especial. E o último verso termina com esta palavra. Eu termino a escola aqui também. 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade. Escuta, daquele dia em diante, será o Senhor está ali. Não é o Senhor esteve ali, não. É o Senhor está ali. É o Senhor na sua vida, é o Senhor na sua casa, é o Senhor nesta igreja, é o Senhor nesta nação. Nós ainda vamos ver estas coisas acontecer. Eu estou crendo que nós vamos ver muita coisa. Feche os seus olhos. Eu espero que tenha valido a pena você vir aqui. Eu espero que pelo menos eu tenha falado com tanta ênfase, com tanta coragem, com tanta ousadia, que alguma coisa feriu os teus sentimentos. Que você teve pelo menos coragem de deixar de xingar o pastor, mas de olhar para o espelho e dizer: minhas sugestões, roubou minha fé. Meu tanto faz acabou comigo. O diabo quis me diluir, mas Deus me juntou novamente. Ou talvez alguém aqui junte os cacos, junte os ossos secos e diga como disse Ezequiel: ossos secos, torne a viver. Talvez você esteja falando com você mesmo, com a sua própria condição de vida. Ei, se levante, ossos secos, torne a viver. Mas ainda vai faltar carne, ela vai aparecer, mas vai faltar espírito, mas o vento vai trazer a vida a você. Tem alguém para olhar para a sua própria condição e gritar aí: eita, Deus está olhando lá dentro do seu coração, os seus pensamentos, a sua cara aqui está exposta diante de Deus.
Não faça cara de paisagem que não é com você que Deus está falando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tem alguém aí que diz: eu sou este monte de ossos secos. Eu estou precisando que a tua palavra me junte aqui os cacos hoje. Eu estou precisando me refazer. Eu estou precisando do teu espírito na minha vida. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar a crer. Eu quero voltar a crer. Eu não vou nem dizer eu quero voltar ao primeiro amor, porque tem gente que nunca teve esse amor. Eu quero voltar àqueles dias que perder um culto fazia diferença na minha vida. Eu quero voltar àqueles dias em que o reino estava em primeiro lugar. Foi isso que eu disse para os meninos da internet. Eu quero voltar ao objetivo inicial desta instituição chamada Fé Perfeita. E eu disse abertamente: se a gente não olhar de volta para isto, eu vou fechar isto. Eu baixo as portas. Mas o senhor vai falir uma instituição? Vou. Eu não vou não, ela se faliu. O que não se pode é trabalhar sem objetividade. Aqui está a razão de ter aqui numa escola um resumo de por que temos um livro chamado Ezequiel. Talvez Deus te dê uma visão, ou te deu uma visão, aqui nesta manhã. Pai, eu não sei com quem o Senhor falou. Eu não sei para quantas pessoas o Senhor falou. Eu não sei quantos estão desejando voltar a crer, a colocar as coisas em ordem na vida, a reconhecerem a imaturidade em nome da maturidade e se tornaram tão prepotentes e arrogantes que fizeram o que Caim fez, mandou o Senhor calar a boca. William Branham disse que a era mandaria o Senhor fechar a boca. Eu estou vendo isto, Pai. Eu oro aqui não apenas pelo povo, mas pela minha própria vida. Em nome de Jesus, que esta seja a direção para voar mais alto. O Senhor estava no governo e eu sei que o Senhor está no governo de todas as coisas. E quem está no trono desta nação não é Lula. O Nabucodonosor estava lá. Mas quem domina todas as coisas é o Senhor. O Senhor botou Nabucodonosor para ir pastar. O Senhor pode botar muita gente para ir pastar também.
até que tenha consciência que o governo pertence a ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a objetividade desta escola seja cravada no coração de crentes aqui, de alguém que quer ver e receber esta porção final, de voltar a dizer: e o Senhor está ali. Ali na minha casa, ali na minha vida, ali naquela igreja. Em nome de Jesus. Cura o enfermo e liberte o oprimido e salve os pecadores e desperte os crentes. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Nós temos aqui a irmã Élida e Monique, que vieram de Natal. Onde estão essas irmãs? Deus te abençoe, Deus abençoe vocês ricamente. Se não for uma sugestão, 5 da manhã temos oração. Se não for uma sugestão, terça-feira temos culto de oração. Deus te abençoe. Uma semana feliz e abençoada a todos vocês.